Boa noite a todos os irmãos e irmãs decolores. Viva a vida! Estamos iniciando hoje mais uma noite da nossa novena, onde teremos a reflexão sobre o dom do Espírito Santo, que é o carisma do movimento de Cursílios de Cristandade. Naquele momento da história, o Espírito Santo sopra sobre a igreja este carisma para que os iniciadores do movimento saiam ao mundo para transformar as suas realidades à luz do Evangelho. Então convidamos a todos que iniciemos esta noite de novena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Agora, o Roberto vai fazer a continuação desse nosso momento, dessa nossa reflexão. Boa noite a todos. Relembrando a história do Cursílio, nós podemos observar que não existe um fundador único, mas um grupo de iniciadores, ou seja, impulsionadores. Foi através do sopro do Espírito Santo que alguns cristãos leigos, como Eduardo Bonin, José Ferragut, João Mir, Guilherme Taleras, Andrés Júlias e sacerdotes, como o padre Sebastião Gaia, padre João Capô, padre Francisco Juarez, padre Clemente Chances e o bispo Monsenhor João Revars, em Palma de Maiorca, que deram início ao que hoje chamamos de movimento de Cursílio de Cristandade. Iniciaram algo sobre a ação do Espírito Santo, que outros continuariam aperfeiçoando. O MCC nasceu no seio da igreja por iniciativa do Espírito Santo, ou seja, jovens leigos orientados por sacerdotes, apoiados por seu bispo. O movimento não se funda, inicia-se. Isto é uma especificidade do movimento de Cursílio de Cristandade, um fator diferencial. Leigos, sacerdotes e bispos, dóceis à ação do Espírito Santo, propiciaram uma obra de Deus e da Igreja. O MCC recebeu de Deus, desde o início, um carisma próprio, por meio de uma nova linguagem e vivência testemunhal. O carisma, o dom concedido gratuitamente pelo Espírito Santo a uma pessoa ou um grupo, é o que marca um movimento ou uma instituição. O carisma é a alma, é o coração, é onde estão os objetivos daquilo que se quer realizar. Além disso, o carisma é inspirador da espiritualidade. Essa graça do Espírito, o carisma, não é propriedade de ninguém, a não ser do Espírito e da Igreja, enquanto animada por esse mesmo Espírito. E diante disso, qual seria a definição do carisma do movimento de Cursílio de Cristandade? O movimento de Cursílio de Cristandade é um movimento de igreja, eclesial, que, mediante um método próprio, possibilita a vivência e a convivência do fundamental cristão, ajudando a descobrir e a realizar a vocação pessoal e propicia a criação de núcleos de cristão que fermentem de evangelho os ambientes. Qual seria a essência do MCC? A essência é um movimento eclesial, querigmático e vivencial, um encontro pessoal com Deus e com seus irmãos. Propicia a espiritualidade cristã, cria agentes da pastoral ambiental, fermentando de evangelhos ambientes, criando comunidades que se comprometam e que comprometam com os demais, ou seja, com seus grupos. O MCC baseia a sua essência na boa nova do amor de Deus. A essência do Cursílio é uma realidade de amor, a realidade da amizade, a realidade de que Cristo é meu amigo,
é nosso amigo. E como anunciar essa nova realidade? Através do querigma, que é uma palavra grega que significa proclamação. O querigma da igreja é a proclamação da mensagem de salvação de Jesus Cristo, que inclui o dom da graça, que nos possibilita uma vida nova pela igreja, sacramento de salvação. Ou seja, é o primeiro anúncio elementar e nuclear da mensagem cristã. A proclamação querigmática, ou seja, o querigma é a proclamação do amor de Deus plenamente manifestado em Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, crucificado e ressuscitado para a nossa salvação. Os elementos essenciais da proclamação querigmática são: é o primeiro anúncio, não só porque é o anúncio inicial, mas porque é o principal, porque é a base de toda a nossa atividade evangelizadora. Ele é cristocêntrico. O querigma está sentado em Cristo. Cristo é o núcleo de sua mensagem, proclamada pela pessoa que viveu a alegria da experiência da fé. Todo o método do movimento de cursilho de cristandade está centrado em Cristo. Ele é jubiloso. A proclamação querigmática faz-se de uma forma jubilosa, porque supõe uma boa nova, fonte de alegria para todos. Realiza-se com a convicção alegre e esperança. Ele realiza-se por meio de testemunhos, a partir do testemunho de vida de pessoas que deixam transparecer a experiência de salvação que nasce do encontro com nosso Senhor. Ele nos leva com vistas à conversão. Todo anúncio querigmático tem de proclamar o desejo de uma mudança de vida, de uma nova orientação que enche de sentido a própria existência. Temos como elementos básicos da vivência do carisma a oração, o testemunho e a amizade. Ao vivermos a nossa experiência de fé, do encontro consigo mesmo, com Cristo e com a comunidade, uma vida que tem Jesus Cristo como centro, anunciamos esse encontro que transformou nossas vidas, o maior tesouro que podemos viver e oferecer. Anunciamos de forma jubilosa, alegre, entusiasmada, criativa, ou seja, somos evangelizadores com espírito, como nos fala o Papa Francisco. Esse anúncio alegre, esperançoso e misericordioso o fazemos primeiro com a nossa vida e a palavra vivida e proferida, exemplos que aproximam as pessoas de nós para serem aproximadas do Cristo. Aproximar pessoas, chamá-las à amizade. Essa é a essência do movimento de cursilho de cristandade. Como São Paulo Apóstolo, nosso patrono, estabelecia amizade em todos os lugares, Éfeso, Corinto, Tessalônia. Com esses amigos formava comunidade, às vezes pequenas, em outras grandes. São Paulo, nosso modelo de viver amizade e evangelizar os ambientes por onde passava, com alegria, entusiasmo e criatividade. Assim nos pede o Ideias Fundamentais, no parágrafo 159. A amizade, fazer amigos para fazê-los amigos de Cristo. A amizade é no nosso movimento de cursilho de cristandade a forma de relação humana profunda que se converte em meio à comunhão de vida e de fé. É a condição prévia e básica do processo de acompanhamento que desenvolve no pré-cursilho, no cursilho e no pós-cursilho. Vivemos a pedagogia do encontro do Papa Francisco. Vivamos a amizade, onde todos somos irmãos, rumo ao jubileu de diamantes, para que possamos um dia dizer, unidos na fé, na esperança e no amor, como nos diz São Paulo Apóstolo, nosso patrono. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. São Paulo Apóstolo. Convido a Mariana e o Vitor. Vinde, ó Espírito Santo,
Enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Doce Espírito Santo, exemplo quero ser da mãe do meu Senhor. Doce Espírito Santo, fazei também de mim morada do Senhor. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer por nada, eu trocarei. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer por nada, eu trocarei. Se eu conhecer por nada, eu trocarei. Se eu conhecer por nada, eu trocarei. Agora nós teremos uma reflexão do nosso conselheiro, ex-coordenador, o Barcela, que vai nos brindar com uma reflexão sobre a carta aos Coríntios e que nos fala sobre os diversos carismas. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, em 3 capítulos ele faz referência aos carismas. No capítulo 12 ele chama a atenção dos pagãos em relação aos dons do Espírito, para que eles não fiquem na ignorância. Eles dão uma orientação sobre os dons do Espírito.
e diz que existem diferentes carismas, mas um só Espírito. Diferentes ministérios, mas um só Senhor. Diferentes atividades, mas um só Deus que realiza tudo em todos. Deixando claro aí a presença da unidade santa, Pai, Filho e Espírito Santo. E a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. E o Papa Francisco nos encoraja para irmos sempre além, fiéis ao nosso carisma. Diz, é necessário sair, ir além, sem nunca se cansar, para encontrar aqueles aos quais se chama distantes, para nós, afastados. Estais chamados a fazer frutificar o carisma que o Senhor vos confiou e que está na origem dos cursílios. São Paulo foi aos pagãos e nós devemos ir principalmente aos afastados, que são os preferidos, são os prioritários do nosso carisma, são os distantes. Como diz o Papa Francisco, temos que ir aos afastados indistintamente. Esse é o nosso carisma, ir às pessoas, gente, pois somos todos irmãos. E São Paulo diz mais, pelo Espírito, a diversidade de dons, mas que é realizado pelo bem, pelo mesmo e único Espírito. Assim como o corpo, sendo um, tem vários membros, os carismas também têm vários dons. E os dons são distribuídos a cada um conforme a capacidade. Padre Beraldo, na Romaria de Aparecida, nos alertava que é urgente que o movimento de cursílios volte ao seu carisma original, que é o encontro consigo mesmo, o encontro com Cristo e o encontro com o mundo. E mais do que nunca, o mundo está precisando de ser evangelizado. E nos alertou, chega de clericalismo. Não é dentro da sacristia que vocês, cursilistas, vão se realizar. O lugar de vocês é no mundo. E o Padre Chico complementava, cuidem do carisma de vocês, cuidem da amizade com Deus e com os irmãos, como caminho de perseverança. Cuide dos afastados da vida, da dignidade, da fé e de Cristo, da esperança, da alegria. Cuidem dos afastados, porque vocês foram chamados para cuidar dos afastados. O mundo de hoje continua de costas para Deus, embora na busca de um Deus que realize as suas vontades e os seus desejos individual. Mas Deus continua a oferecer o seu amor em Cristo, através do Espírito. E o nosso carisma nos dá a possibilidade de experimentar e viver esse amor em Cristo nos dias de hoje. E na carta de São Paulo, que tinha como destinatário os pagãos, veria a pergunta, e no nosso carisma, quem são os destinatários? Não são só os afastados, mas são todos. Não existe distinção. Ninguém pode ser excluído. Mesmo que tenhamos que retornar no caminho para buscar aquele que ficou para trás. Afinal, somos um movimento de estrada, de caminho, de saída, ir. E São Paulo, aliás, São João Paulo II, na segunda Utreia Mundial, em 1985, nos diz, vós que pertenceis ao cursilho de cristandade, dever ser precisamente fermentos nos diversos ambientes da sociedade moderna, para conseguir que o homem de hoje se encontre com a face de Cristo Salvador. Se trata de uma tarefa maravilhosa e formidável, um ideal grandioso que exige um empenho generoso. Passados 15 anos, na terceira Utreia Mundial em Roma, ele nos alertava, evangelizar os ambientes no terceiro milênio cristão. Eis um desafio para os cursilhos de cristandade. Um recado antigo
para uma realidade presente. Mereceria nos determos um pouco para refletir quem são e onde estão os afastados de hoje. Certamente são os nossos irmãos, e talvez alguns estão debaixo do nosso teto. Hoje, mais do que nunca, necessitamos nos desinstalar e nos colocar na estrada. Apesar da pandemia, não podemos ficar apenas esperando um novo Pentecostes, mas agir pelo testemunho, pela amizade, de maneira que o novo Pentecostes aconteça, mesmo que seja virtual. Como estamos fazendo agora, pois não temos aqui cidade permanente, mas vamos em busca daquela que é por vir. Hebreus 13, 14. Depois de ter falado dos carismas ou dons espirituais, falado do amor-caridade, São Paulo aos Coríntios conclui no capítulo 14: procurai o amor-caridade, aspirai também os dons espirituais, sobretudo a profecia. E destaca que a profecia não é para os que não creem, mas para os que creem. 14, 22. E o Papa Francisco acrescenta: a obra dos cursilhos de cristandade tem contribuído generosamente com a Igreja. Nosso serviço de anunciar a Cristo, sendo testemunho nos ambientes cotidianos, é vivenciar, renovar de forma concreta o batismo que recebemos. O nosso carisma deixa claro que somos um movimento eclesial, um movimento ministerial, pois caminhamos em comunhão e unidade com a Igreja. É um movimento profético, pelo seu método próprio, querigmático, vivencial. Somos um movimento de uma espiritualidade encarnada pelo testemunho e transformação dos ambientes, que tem como finalidade converter e transformar as estruturas. E Dom Orlando, na Romaria Nacional, afirma: cursilistas, cresçam sempre na fé. Dos movimentos que eu conheço, o movimento de Cursilho é o que fez um grande esforço para caminhar com a Igreja Católica no Brasil, com a CNBB, com a Diocese, com a paróquia. Continuem no coração da Igreja, sendo missionários e missionárias. Alguns dias atrás, acompanhei a beatificação do padre italiano Francisco da Cruz Jordan, e o seu lema era anunciar para salvar. Não estarão faltando profetas, faltando caridade em nossas ações? Devemos ser profetas da esperança, do encontro e não do conformismo. Profetas que lutam contra as ideias daqueles que sempre dizem que tudo está mal e que ninguém pode consertar. Essas palavras martelam o espírito da solidariedade e generosidade. Levam ao desânimo e empurram a sociedade, nossa comunidade, nosso bairro, nosso ambiente, para um círculo vicioso que contribui para a perda do senso crítico, da capacidade de ter opinião e pensamentos próprios. Somos chamados à paixão compartilhada pelo movimento de Cursilho, leais ao carisma. Somos chamados a viver a paixão, mantermos o primeiro amor e nos sentirmos povo de Deus, com o senso de pertença e vivendo a missão, fermentar de evangelho os ambientes. Nossa amizade seja o alicerce para a construção e manutenção do senso de ser povo incansável, no compromisso de incluir, integrar, levantar quem está caído. Precisamos amar e colocar nosso tempo, esforço e bens ao serviço do reino de Deus. Somos chamados a viver o amor ao movimento de Cursilhos, sendo uma comunidade
que guarda os pequenos detalhes do amor e assim testemunha a presença do ressuscitado. Viver a paixão, reencontrando o primeiro amor, dia a dia, esse é o programa de vida do cursilista. Um filme de amor que entusiasma, que faz servir com alegria, que se torna ousado e faz anunciar com ardor apostólico. Somos chamados a reencontrar o primeiro amor de toda forma, não de forma isolada, mas como irmãos, cada um fazendo a parada no caminho, quando for necessário, para partilhar com aquele que está ao seu lado, com aqueles que estão caídos, com os que estão acomodados. Somos chamados a viver a amizade e ela faz parte do mais específico do movimento de cursilhos. A amizade dada e recebida num pequeno grupo de fé. Que nossa amizade nos leva ao sentimento de corresponsabilidade para com todos, sem preconceitos, pois somos todos irmãos, não somente aos do círculo de nossa pertença. Todos nós, jovens, adultos, leigos e presbíteros, somos chamados à valorização mútua, a uma igreja que cresce por atração, com alegria, entusiasmo e ousadia. Somos chamados a tomar consciência de não reduzirmos nossas relações de fé, nossa evangelização a um pequeno grupo. Que Deus sempre nos cumule de dons para que possamos partilhar como testemunhas vivas do Cristo ressuscitado em nossos ambientes. Que o nosso carisma, que é fonte de transformação da sociedade, transformação dos ambientes, seja a peça, a fonte que nos alimente na nossa caminhada. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Muito carinho do Barcela nessa reflexão. E agora nós vamos continuar a reflexão bíblica ouvindo o Padre José Roberto fazer a reflexão sobre o Evangelho nesta data. Querido irmão e querida irmã, amados e amadas de Deus, decolores, viva a vida! É com muita alegria que nos encontramos para esse momento de reflexão dentro desta nossa caminhada no novenário em preparação para a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Neste 8º dia, o Senhor nos concede ou nos presenteia com uma palavra que vem nos garantir a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo na nossa vida, nos iluminando como o Paráclito. Eu te convido, querido irmão, querida irmã, a se colocar numa situação de receptividade. Se você quiser ficar de pé para ouvirmos a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo e deixar que esta palavra de Cristo chegue até a nossa vida e que vá até o mais profundo da nossa realidade existencial, que chegue até o nosso coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Evangelho que ouviremos é de São João, no capítulo 14, versículos de 14 a 20.
Jesus nos diz assim: se me pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se me amais, observareis meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pôde acolher, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque permanece convosco. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Ainda um pouco, e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Nesse dia compreendereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me glorificarei a Ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, este presente que Deus nos dá para a nossa reflexão neste 8º dia dentro do novenário em preparação para a solenidade de Pentecostes, é uma palavra muito clara e uma palavra de uma manifestação de amor muito grande. Jesus tem esta preocupação de que, subindo ao céu, Ele nos deixe com a consciência de que Ele não está nos abandonando. Por isso que Jesus diz que Ele vai ao Pai, e o Pai enviará um outro Paráclito. Enquanto Ele estava na vida terrena, Jesus era um Paráclito. Paráclito quer dizer aquele que intercede por nós, advogado. O Pai vos enviará um outro Paráclito, que é o Espírito Santo, o Espírito do ressuscitado. Este Paráclito, que quer dizer aquele que sussurra no nosso ouvido como devemos nos comportar para estarmos nos comandamentos do Senhor, nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é um gesto de carinho, de ternura, de amor muito grande, porque não precisamos nos preocupar como nos comportarmos ou o que dizermos, porque este Paráclito continuamente está ali do nosso lado, sussurrando no nosso ouvido como devemos nos comportar. Esta é a atitude e a confiança do cristão, fazer tudo em nome de Cristo. E este Espírito Paráclito cria também uma comunhão. Este Espírito Santo, Paráclito, advogado, cria uma comunhão, porque não tem mais nada escondido entre o Pai e o Filho, entre o Filho e nós, os cristãos, a Igreja de Jesus Cristo presente e viva no mundo. E é nesta alegria de termos um advogado, de termos a presença do ressuscitado em nós, é que nós podemos viver o nosso carisma como família cursilista. Evangelizar os ambientes de uma forma muito natural, de uma forma muito bonita e simples, na simplicidade de Deus, não na simplicidade do mundo, porque
nós naturalmente, com a nossa realidade existencial, com o nosso modo de sermos iluminados, ou com aquele Paráclito que está sempre do nosso lado, nos orientando o que fazer, nós seremos os evangelizadores dos ambientes. O mundo precisa de mim, o mundo precisa de você, o mundo precisa de pessoas que têm sempre o Espírito Santo como luz, como fonte de inspiração para o bem, para as realidades divinas. Conceda-nos, Senhor, esta graça de estarmos sempre em comunhão com o Teu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos, Senhor, a graça de estarmos sempre abertos para a voz do Espírito Santo, nos indicando o caminho a ser percorrido, o caminho da santidade. Queridos, amados, queridas e amadas de Deus, que a festa de Pentecostes revigore o nosso espírito e nos coloque neste caminho da evangelização. Decolores, viva a vida. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Rogai por nós. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Nós agora continuamos a nossa reflexão e nós teremos agora, com muita alegria, nesta novena, um vídeo onde o Padre Beraldo vem falar para nós que sempre temos muita saudade dele, e simplesmente nós ouvirmos o Padre Beraldo e vermos que ele está bem, já é uma grande bênção para todo o movimento de Cursílios de Cristandade do Brasil. Então, que possamos agora escutar esta riqueza do nosso assessor benemérito, Padre Beraldo. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Meus caros amigos, irmãos e irmãs, novena preparatória para a festa de Pentecostes, a festa do Divino Espírito Santo. E neste dia, o tema proposto é o carisma, dom do Espírito Santo para o movimento de Cursílios. Todos nós já sabemos, mais ou menos, que a palavra carisma deriva do grego e significa dom. Com o tempo foi se desvirtuando um pouco, foi se aplicando em outras situações, de forma que hoje falar em carismático é uma coisa que mais ou menos significa assim um presente, um dom, uma pessoa rica dos dons, né? Então a gente chama essa pessoa de carismático. Mas de qualquer forma, o melhor para nós é encarar, é ver essa palavra carisma como uma palavra no sentido da fé.
A fé que nos leva, então, a compreender melhor o que significa o carisma. Eu tenho aqui em mãos o livro fundante do movimento do Cursilhos, que é Ideias Fundamentais, que, aliás, todo responsável pelo movimento deveria conhecer e conhecer profundamente. De qualquer forma, vamos nos ater um pouco aqui a questão desse carisma como dom do Espírito Santo. Já o Papa João Paulo II dizia aos movimentos eclesiais que o carisma surge como um dom do Espírito para uma tarefa própria, como resposta a uma situação ou uma necessidade concreta dos homens e da Igreja. Nos carismas, nos movimentos surgidos deles, é sempre essencial o entendimento da sua utilidade, pois é um dos seus elementos constitutivos. E o carisma do movimento do Cursilhos, ele nasce como dom do Espírito Santo nos três objetivos, nas finalidades fundamentais do movimento, que é o encontro consigo mesmo, o encontro com Cristo, encontro com a comunidade. Quando nós falamos aqui em comunidade hoje, não estamos referindo somente à comunidade eclesial, mas estamos falando à comunidade com o mundo. Estamos falando do encontro com aquele que se encontrou com Cristo, do seu encontro com o mundo. Como é que se dá esse encontro com o mundo? Se dá nos seus próprios ambientes. É isso, então, que é o objetivo fundamental do movimento de Cursilhos, é buscar os ambientes que devem ser evangelizados. Portanto, já se entende que o carisma não é o do movimento de Cursilhos, não é para angariar pessoas para outras pastorais, para outros movimentos. Isso depende da consciência de cada um, da vocação de cada um. Mas o carisma do movimento, especificamente, como dom do Espírito Santo, é procurar viver esses ambientes do mundo e ser lá um fermento de evangelho. Por isso que eu digo que o carisma, ele não é estático, o carisma é dinâmico, ele se adapta, digamos assim, aos tempos. Uma coisa era ser cursilho em Palma de Maiorca em 1940, na década de 40, e outra coisa é ser movimento de cursilhos hoje, em 2021, quando se muda completamente a situação, quando se muda completamente a cultura, e se trata assim de uma mudança praticamente radical. Nós acompanhamos aí pela internet, acompanhamos no nosso dia a dia, como se sucedem as mudanças de uma maneira não acidental, mas de uma maneira radical. O movimento de Cursilhos, portanto, cujo dom do Espírito Santo o encaminha para esses ambientes, ele se responsabiliza através dos seus membros para a fermentação evangélica dos ambientes. O que significa essa fermentação evangélica, senão ser fermento do Evangelho, ser fermento de justiça, de fraternidade, de solidariedade, fermento de amor, fermento de participação nos ambientes em que as pessoas estão vivendo. Não somente no ambiente familiar, que é importante, é claro, mas no ambiente social, no ambiente enfim, do trabalho, no ambiente laboral, em qualquer desses ambientes, o cursilhista ou aquele que participa do movimento de cursilhos se torna um verdadeiro fermento, produzindo todas essas reações de justiça e de solidariedade, de perdão. O carisma é o que inspira um instrumento para anunciar o Evangelho no nosso tempo, para que os homens se convertam, para que se salvem as almas e para que, sobretudo, a terra haja com verdade e com na terra haja paz com verdade e com caridade. Portanto, é preciso que a cada momento invoquemos o Divino Espírito Santo, sobretudo lembrando que amanhã é a grande festa, a grande celebração do início da Igreja, fundada por Jesus, é claro, mas é o momento do início da Igreja com os apóstolos e Maria que estavam reunidos no cenáculo. Também nós, irmãos e irmãs, sejamos elementos de transformação. Aqui na sequência da oração Espírito Santo que nós rezamos, a cada ato que nós promovemos, nós dizemos sempre invocando: enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra.
O Espírito Santo, portanto, leva o movimento de concílios, ou os participantes do movimento de concílios, a renovar a face da terra. Isso significa, na expressão do Papa Francisco, que todos nós conhecemos, participar de uma igreja em saída, não apenas ficar nos pequenos grupos, no interior da nossa piedade, no interior das nossas amizades, mas sobretudo nessa igreja em saída que vai para as periferias existenciais. E quando se fala em periferias existenciais, nós falamos não só nas periferias geográficas, que são também muito importantes na busca dos menos favorecidos, na busca dos pobres, na busca dos humilhados, mas também naqueles que, mesmo às vezes estando no seio da igreja, nem sempre estão efetivamente comprometidos com a missão da igreja. Portanto, renovar a face da terra significa participar de toda esse movimento que o Papa Francisco insiste, de uma igreja em saída. Esta igreja que se faz presente no mundo, não só dentro dos templos, mas sobretudo presente no mundo de hoje, nas nossas realidades, tão diferentes. A cada instante que passa, nós assistimos e vemos a transformação. No carisma do movimento está contemplada, diz aqui ideias fundamentais, a orientação básica do mesmo, fazer chegar o amor de Deus a todos os homens, possibilitar que os homens se encontrem com Cristo, que a partir daí vivam de uma forma nova como cristãos e desse modo vão transformando o mundo. Isso é renovar a face da terra. Isso é efetivamente se comprometer, correr todos os riscos, o que não é tão fácil hoje, porque é muito fácil para nós o sofá, do que se levantarmos do sofá e participarmos dessa grande aventura que se chama a evangelização, a fermentação evangélica dos ambientes. Portanto, irmãos e irmãs, caminhemos juntos e amanhã, na festa do Divino Espírito Santo, que Ele reforce a nossa fé, que nós confiemos nessa força de Deus para nós e que a nossa caminhada seja uma caminhada que deixe sequelas, que é uma caminhada que deixe um plano para o futuro, mas que seja efetivamente uma caminhada que fermente de evangelhos ambientes, isto é, mais uma vez repetindo, buscando a justiça, a fidelidade, a solidariedade, o perdão. A que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita alegria, né? Todos nós ouvimos o Padre Beraldo. E hoje, nesta reflexão sobre o carisma do movimento, como dom do Espírito Santo, em que o Barcela nos presenteou com a sua reflexão, Padre José Roberto e o Padre Beraldo. E que possamos nós, cursilistas, tomarmos esta consciência, que o Espírito Santo nos ilumine a nossa consciência, para que sejamos evangelizadores com o Espírito, em cada ambiente que estamos inseridos. Que possamos formar amizade, que construamos amizades, sejamos amigos do Cristo, para fazer cada vez mais pessoas amigas desse Cristo e virem conosco para transformar as realidades em que vivemos. Nós convidamos a todos para ouvirmos a bênção no Guia do Peregrino, na página 33. Antes de fazermos aqui a leitura da bênção, eu gostaria de convidar a todos para que rezássemos uma Ave Maria, pedindo a intercessão da nossa Mãe sobre todos nós, em especial pela família da Maristela Manzi, que é a nossa tesoureira aqui do GEM, ela que perdeu o seu pai na quinta-feira. Então, que possamos pedir as bênçãos da nossa Mãe para interceder, fortalecer a família da Maristela com muito carinho e com muita ternura. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Deus, Pai e Mãe da família humana, guarda e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. O Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. O Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém. Agora a Mariana e o Vitor, vão nos brindar com o Decolores. Decolores é a primavera florindo caminhos. Decolores são todas as flores, são os passarinhos. Decolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores a Cristo na cruz. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores a Cristo na cruz. E viva a vida! Viva a vida! Faz o mundo ficar mais bonito no seu coração. Viva a vida e desperta na fé adorosa de ser um cristão. Todos juntos, de mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou seu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou seu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou seu irmão. Muito obrigado, Mariana, ao Vitor, obrigado ao Roberto, ao Vinícius, que estiveram conosco hoje, e com muita alegria. E convidamos a todos amanhã, que após termos a celebração do Pentecostes, nós queremos refletir sobre o dom do profetismo. E assim, todos juntos, como irmãos, caminharmos como profetas rumo ao jubileu. Então, meus irmãos e irmãs, amanhã, então, teremos o encerramento das nossas reflexões com o dom do profetismo. Decolores e viva a vida! Muito obrigado a todos vocês. Obrigada. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite, obrigado, Mariana, muito carinho, o Vitor, obrigado, sempre maravilhosos, obrigado. Vinícius, Roberto. Boa noite. Boa noite, obrigado.